seja tendo que seguir rigorosas regulamentações sobre alces, organizando um festival para comemorar a quebra do gelo do rio, ou vivendo com mais cães de trenó do que pessoas, há muitos fatos aparentemente inacreditáveis sobre viver no Alasca. Então, aqui estão mais 50 fatos inacreditáveis sobre como é realmente a vida no Alasca. Fato número 50. É proibido sussurrar no ouvido de alguém durante a caça aos alces. Por que você gostaria de assustar alguém carregando uma arma grande o suficiente para derrubar um alce é um mistério para qualquer um. Mas caso você estivesse planejando testar a teoria da seleção natural de Darwin, você deve saber que, além de ser uma má ideia, é ilegal. Se alguém tem sua mira travada em um animal de 590 kg, a última coisa que você quer fazer é quebrar o foco deles. Se o animal perceber que você está lá e decidir atacar primeiro, digamos apenas que é uma péssima estratégia de sobrevivência. Regra 49. É proibido empurrar um alce para fora de um avião. Novamente, temos que nos perguntar em que situações os alascãs se encontram que tornaram tal legislação necessária. No entanto, há muita legislação específica para alces que faz sentido, mesmo que pareça bobo à primeira vista. Como não ser permitido ver alces de um avião, o que a lei realmente quer prevenir é que caçadores usem aviões para localizar um alce e matá-lo. Os caçadores só podem verificar a presença de alces no dia anterior para dar ao animal a chance de se mover e uma chance justa de lutar contra ser morto. No Alasca, você pode visitar o local para onde são enviadas as cartas do Papai Noel. A cidade de North Pole, no Alasca, é uma comunidade de 1.600 pessoas, cerca de 15 minutos ao sul de Fairbanks, que recebe dezenas de milhares de cartas para o Papai Noel de crianças de todo o mundo. Voluntários realmente respondem a muitas das cartas, pelo menos aquelas que chegam com um endereço de retorno e incluem um carimbo do Polo Norte. A cidade também honra sua fama natalina de outras formas, com uma casa do Papai Noel como atração turística destacada. Não espere que o Alasca mantenha essa eficiência quando você tentar enviar outras coisas, no entanto. Porque, fato número 47, os custos de envio se tornarão o tormento da sua existência. Se você conseguir levar o produto ou móvel que deseja para o Alasca, esteja preparado para pagar caro por isso. Segundo a Anderson Trucking Service, o envio para o Alasca é de 3 a 5 vezes mais caro do que para os demais estados americanos. Número 46. No Alasca, é ou temporada de inverno ou temporada de obras nas estradas. Você nunca tem uma ótima experiência de direção no seu dia a dia. Você está enfrentando tempestades de neve ao dirigir seu caminhão ou aguardando a melhora do tempo, só para encontrar a construção de estradas. As poucas semanas sem neve, chuva torrencial ou frio congelante são as únicas em que o cruzeiro pode funcionar. Boa sorte para dirigir sem atrasos. Fato número 45. Você está preparado para a neve, mas está preparado para a chuva? Esqueça Washington. Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, o Alasca é o 5º estado mais chuvoso dos Estados Unidos da América. O Alasca recebe cerca de 51 centímetros de chuva por ano, mas algumas partes, como Ketchikan, ficam absolutamente inundadas, com 381 centímetros de chuva anualmente. Os altos níveis de chuva são causados pelo ar úmido do oceano, que se move sobre a terra e quase imediatamente é forçado a subir por uma das muitas montanhas do estado. Além de botas de neve, compre um bom casaco de chuva. E sobre equipamento, fato 44. Muitas pessoas têm um par de trilhas de iaque em seu carro, mesmo que não estejam usando-as ativamente em dias nevados ou mais frios. Este dispositivo de tração é composto por molas de aço e bandas de borracha, destinados a serem colocados na sola dos sapatos em dias em que o chão está escorregadio. Apenas tenha cuidado para tirá-los quando as condições voltarem ao normal, pois eles farão você perder o equilíbrio em dias com condições secas. E dias com condições secas também não são nada fáceis, porque fato número 43, mesmo que você nunca tenha tido uma rotina de hidratação, viver no Alasca pode convencer você de que é hora de começar uma. O ar é tão seco no sul, com os sistemas de aquecimento central funcionando constantemente dentro das casas, tornando as coisas ainda mais secas, que você pode ver sua pele começar a descascar e rachar,
especialmente se você se mudou de um clima úmido. Fato 42. O Alasca tem o atendimento de saúde mais caro nos Estados Unidos da América. Pesquisadores do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde o classificaram em primeiro lugar no país após analisar mais de 40 bilhões de reivindicações de seguros durante os anos 20, descobrindo despesas de mais de $9.200 per capita. Os altos custos são devidos a uma combinação de fatores, incluindo a geografia muito difícil do estado, que torna o transporte de pacientes e suprimentos incrivelmente caro. Ademais, a baixa população do estado significa menos concorrência entre provedores médicos, elevando os preços. E muitos alascãs parecem relutantes em buscar cuidados preventivos, o que abordaremos em breve, levando a contas hospitalares muito mais altas quando procuram atendimento médico. Fato número 41. Algumas comunidades remotas no Alasca não têm um único policial local para chamar. Mais de 70 vilas no Alasca, a maioria, se não todas indígenas, não tem polícia local. Grupos de defesa têm pressionado o Estado a copiar seu programa de saúde para instituir a polícia, já que todas essas vilas têm uma clínica de saúde. A má notícia é que mesmo as cidades indígenas que têm policiais geralmente não têm um policial nativo. Enquanto 95% dos auxiliares de saúde são nativos, menos da metade dos VPSOs, oficiais de paz treinados em aplicação da lei e assistência médica, são nativos. Isso pode levar a alguns problemas com desconfiança, quebra de comunicação e, ocasionalmente, racismo. Infelizmente, as taxas de violência doméstica e agressão são muito altas no Alasca, e a relativa falta de policiamento não ajuda a situação. Fato 40. O câncer é uma das principais causas de morte no estado. E ainda assim, 40% das mulheres com mais de 40 anos não fizeram uma mamografia nos últimos 2 anos. 56,2% dos adultos entre 50 e 75 anos não fizeram rastreio para câncer coloretal. Qual é o motivo disso? Os médicos acreditam que é uma combinação de cuidados de saúde sendo geograficamente ou financeiramente inacessíveis para muitos alascanos. Somado a um senso de individualismo rústico, muitos residentes parecem ter isso que os faz recorrer a profissionais com menos frequência que outros. Fato 39. No Alasca, especialmente em comunidades menores, as pessoas realmente dependem umas das outras. A Corporação de Financiamento de Habitação do Alasca descobriu que quase 75% dos residentes do Alasca dizem que sentem um forte senso de comunidade em sua área e conhecem bem seus vizinhos. Isso é comparado a 51% dos americanos em geral, que dizem se sentir muito ou um pouco conectados aos seus bairros. Segundo o Centro de Pesquisa sobre a Vida Americana em 2021, com moradia, mantimentos, aquecimento e equipamentos de inverno sendo tão caros, muitas pessoas no Alasca estão realmente lutando para sobreviver. Conte com seus vizinhos para empréstimos de itens, até comida se necessário, e esteja pronto para retribuir. Todos entendem que ser deixado sozinho aqui no frio poderia literalmente matá-lo, e as comunidades tendem a se apoiar mutuamente. Fato 38. O Alasca atrai muitas pessoas para empregos sazonais em turismo e vida selvagem, ou empregos temporários em locais de petróleo e gás e pesca. Segundo a Alaska Business Magazine, o Alasca possui a maior quantidade de trabalhadores sazonais do país. Eles dão o exemplo do emprego em 2017, no qual o Departamento de Trabalho do Alasca notou que o emprego fora da agricultura aumentou de 310 mil empregos em janeiro para 353.100 empregos em julho, um aumento de 13,9% que acontece anualmente. Entre 5 a 7% da população entra e ou sai do estado por longos períodos de tempo a cada ano. Número 37. Além do Alasca estar muito longe dos 48 estados inferiores, os tempos de voo para o resto do país geralmente são bastante estranhos. Muitos voos partem dos aeroportos de Anchorage e Fairbanks entre 21 horas e 2 horas, com uma quantidade significativa partindo entre meia-noite e 2 horas. As companhias aéreas declaram que o motivo é permitir conexões na costa oeste e no centro-oeste, chegando à costa leste no mesmo dia. Número 36. As pessoas que vivem no Alasca frequentemente descrevem a experiência
como se estivessem vivendo em outro país, ao invés de outro estado dos Estados Unidos da América. Mesmo os voos diretos para as principais cidades dos Estados Unidos da América levam pelo menos 5 horas e, como mencionado anteriormente, geralmente partem em horários muito específicos e inconvenientes no meio da noite. Fato número 35. O Alasca possui a menor carga tributária entre os estados americanos, segundo a Wallet Hub e a Tax Foundation. Não há imposto de renda individual estadual e nem imposto sobre vendas no estado, embora algumas comunidades tenham um pequeno imposto local sobre vendas. Entretanto, a taxa média de imposto sobre vendas no estado permanece em 1,82%. Há uma taxa de imposto sobre a propriedade, resultando em uma taxa efetiva de 1,16%. Número 34. O Alasca tem a segunda menor porcentagem de residentes com 65 anos ou mais. Apesar do alto custo de vida, o Alasca pode ser um ótimo lugar para se aposentar, considerando o dividendo do fundo permanente, que dá aos cidadãos uma mesada anual dos lucros do petróleo e gás. Sem mencionar o ar limpo do estado, você não vai acreditar o quão limpo é e a natureza absolutamente deslumbrante. Fato número 33. 90% dos locais de monitoramento da qualidade do ar no Alasca têm qualidade de ar moderada a boa, tornando o Alasca um estado com alguns dos ares mais limpos dos Estados Unidos da América. Na verdade, em 2023, ele teve o segundo melhor índice de qualidade do ar no país, com uma classificação de 27,9, superado apenas pelo Havaí. No entanto, você pode enfrentar problemas no inverno em cidades como Fairbanks, devido a muitas pessoas usarem fogueiras para se aquecer, ou se estiver perto de locais de extração de petróleo e gás, tornando o ar mais pobre nesses lugares. Mas, no geral, graças às vastas extensões de florestas intocadas e áreas selvagens do Alasca, os residentes poderão respirar um pouco melhor aqui do que na maioria dos lugares. Fato 32. O estado possui uma lei antidegradação que também protege suas vias fluviais e estabelece certos testes e padrões antes que o Alasca possa decidir permitir a poluição em qualquer corpo de água. Por isso, 99% dos rios do Alasca têm qualidade de água excepcional. 90% das águas superficiais são moderadamente limpas a limpas, de acordo com o Departamento de Conservação Ambiental do Alasca. Fato 31. Você pode ver a aurora boreal em média 243 dias por ano em Fairbanks. Para os locais, a aurora boreal não é uma visão rara e única, mas sim uma ocorrência frequente que eles têm o prazer de apreciar como recompensa por suportar os longos invernos do Alasca. Isso porque a cidade está bem abaixo de algo chamado oval auroral, que é onde a atividade da aurora é mais intensa, e a temporada de luzes do norte em Fairbanks vai de 21 de agosto a 21 de abril. Fato número 30. Quase todos no Alasca têm cortinas blackout porque são extremamente necessárias, exceto no inverno. Embora os invernos no Alasca possam ser severos e escuros, e para algumas pessoas eles são realmente ruins, como você logo descobrirá, os verões podem ser ainda piores. Os moradores de Fairbanks têm a experiência do sol da meia-noite, que são 70 dias seguidos de luz solar, de cerca de 17 de maio a 27 de julho. Mesmo pessoas que vivem em Anchorage e Juneau, que não recebem um total de 24 horas de sol no céu, ainda recebem 22 horas de luz solar direta. Quando o sol se põe abaixo do horizonte, por um momento as coisas não ficam totalmente escuras. Fato 29. No inverno, o transtorno afetivo sazonal agrava significativamente os problemas de saúde mental. Algo sobre não ver o sol por meses a fio e lidar com dias amargamente frios e a febre de cabine pode afetar até mesmo os residentes mais resistentes. A taxa de suicídio no Alasca é alta, às vezes chega a ser quase o dobro da média nacional. Em 2022, por exemplo, a taxa de suicídio no Alasca foi de 27,6 por 100 mil pessoas, comparado a 14,2 por 100 mil pessoas em todo o país. 28. O abuso de drogas também é um grande problema no Alasca. Está entre os 10 estados com maior uso de drogas ilícitas e lidera a nação em taxas de alcoolismo.
No Alasca, 38% dos homens e 13% das mulheres são classificados como bebedores compulsivos, comparado com as taxas nacionais de 24,3% dos homens e 19,2% das mulheres. Quando se trata de drogas, cerca de 9% dos alascãs são tão viciados que precisam entrar em reabilitação, embora a maioria não escolha ou não possa pagar para fazê-lo. Infelizmente, isso faz com que muitas pessoas no estado nunca recebam a ajuda necessária. Em 2024, o Alasca teve a segunda maior taxa de mortes por overdose de drogas no país, com 53 por 100 mil pessoas, atrás apenas da Virgínia Ocidental. Fato 27. A maioria dos alascãs toma vitamina D no inverno ou usa caixas de terapia de luz para simular o efeito do sol no corpo. A vitamina D é necessária porque é algo que o corpo produz naturalmente quando exposto ao sol. Isso significa que as pessoas no Alasca param de produzi-la completamente por meses seguidos. Mas é necessário para coisas como absorver cálcio e manter os ossos saudáveis. As caixas de terapia de luz, ou lâmpadas conhecidas como luzes felizes, podem ser suficientes para algumas pessoas afastarem a depressão severa. Número 26. O Alasca é amplamente considerado o estado mais ao ar livre da América, apesar do clima frígido. 81% da população participa de atividades ao ar livre. Apesar de ser ótimo para sair e se divertir, se seus hobbies não incluem caça, pesca ou esportes na neve, você pode estar sem sorte. Segundo novos transplantados, a baixa população e densidade dificultam um pouco encontrar grupos de hobbies para as coisas que você ama, se não se encaixam nessas categorias. Número 25. A Feira Estadual do Alasca é um grande evento. Mais de 300 mil outras pessoas comparecem, quase metade da população do estado. É realizada em Palmer por volta de final de agosto e início de setembro e é de longe o maior evento do estado. A feira monta um parque de diversões, jogos de carnaval, uma série de concertos com muitos músicos famosos vindo à cidade, vendedores com artesanato nativo e o mais alascano de todos, vegetais gigantes premiados em exposição. Número 24. Não há fim para os festivais divertidos e peculiares que os alascanos inventaram para unir toda a comunidade. O Festival Bear Paw promove as Olimpíadas do Salmão Escorregadio. Equipes de revezamento correm passando uma garrafa de refrigerante aberta e um salmão morto entre os membros até o fim da corrida. Fato 23. No final do outono, os alascãs começam a conversar sobre a poeira de término. O termo se origina de quando a neve branca começava a se acumular no topo das montanhas próximas, sinalizando para os mineiros do Alasca que era a hora de arrumar suas coisas e começar a fechar as minas para a temporada. O termo se tornou tão enraizado na cultura do Alasca que, até hoje, as pessoas têm conversas sobre quando a poeira de término provavelmente aparecerá, quão cedo ou tarde ela apareceu e o que isso pode significar para o inverno que se aproxima. Fato 22. O verão termina quando o topo do epilóbio finalmente floresce. As plantas de fireweed rosa púrpura, assim chamadas porque florescem em paisagens afetadas pelo fogo, desabrocham durante o verão no Alasca, de baixo para cima, diferente da maioria das outras plantas. Então, quando a floração finalmente chega ao topo e começa a desvanecer, os alascãs sabem que seu belo e ensolarado verão está chegando ao fim. Há até uma frase que diz que quando a lenha se transforma em algodão, o verão logo será esquecido. Fato número 21. Assim como a poeira de término e as plantas de fireweed morrendo indicam o início do inverno, as separações da primavera geralmente significam a chegada do verão. É quando o gelo na superfície de rios como o Yukon se quebra e começa a fluir rio abaixo. É um evento bastante momentoso, e o gelo que se quebra pode ser tão grande que leva a alguma destruição na área, incluindo árvores derrubadas. Na verdade, há um festival chamado Nenana Ice Classic, no qual os locais apostam no exato momento em que o gelo do rio Tanana vai se quebrar e enviar um abeto para a água. Fato número 20. A revista Travel and Leisure votou Anchorage como a cidade mais mal vestida dos Estados Unidos. Os locais não se importam, pois sua moda diária
prioriza a retenção de calor corporal em vez de parecerem saídos da capa da Vogue. Camisas de flanela e parcas podem não ser moda nas passarelas, mas os alascãs priorizam praticidade e conforto ao se vestir na maior parte do ano. 19. A pesca marinha existe de verdade. Os moradores de Anchorage costumam pescar no Ship Creek, próximo à 2ª Avenida, após o expediente, principalmente na temporada de salmão. Apesar de não ser um dos melhores pontos de pesca do país, é uma forma prazerosa dos cidadãos relaxarem e aproveitarem atividades em meio à natureza durante o dia. Número 18. A vida dentro e fora de Anchorage pode ser muito diferente. 40% da população do estado está em Anchorage, e a maior cidade do Alasca tem muitas opções de entretenimento, compras e restaurantes. Fora dos limites da cidade, a vida pode se tornar bem mais rústica. Para lhe dar uma ideia de como o resto do Alasca é diferente, enquanto Anchorage tem uma população de cerca de 283 mil em 2025, as duas próximas maiores cidades, Fairbanks e Juneau, mal têm mais de 30 mil pessoas cada. Isso nem mesmo é considerado uma cidade no resto dos Estados Unidos da América. Os residentes costumam perguntar aos recém-chegados se eles estão se mudando para Anchorage ou para o mato, ou seja, 80% dos assentamentos acessíveis somente por barco ou avião. Fato número 17. Algumas pessoas no Alasca, especialmente aquelas no mato, realmente ainda vivem da terra. Isso porque uma alta porcentagem de alascãs, quase 20%, vivem em áreas classificadas como fronteira e áreas remotas, ou, apropriadamente, áreas distantes. Isso indica um deslocamento de mais de 1 hora até o centro populacional mais próximo de 50 mil habitantes. Isso comparado a 3,9% da população geral dos Estados Unidos da América que vive nessas áreas. O Alasca tem comunidades chamadas acampamentos de pesca, assentamentos temporários anuais, onde pessoas de vilas do interior se mudam para pescar salmão durante o verão. Isso serve para a alimentação própria de seus cães de trenó e para vender o excedente visando lucro, seja inteiro ou curado. Ir para acampamentos de pesca e aprender habilidades tradicionais com familiares é uma tradição nativa do Alasca. É cultivado ao longo de gerações para transmitir conhecimento sobre a terra, sua vida selvagem, cultura nativa e como cuidar e viver do ambiente. Devido à falha nas corridas de salmão no início dos anos 2020, a pesca foi severamente restringida ou proibida em muitas partes do rio, deixando essas comunidades em apuros. Fato número 15. Outro fato interessante sobre a vida no Alasca é o uso real de cães de trenó para trabalho e transporte em aldeias do Alasca, a ponto de os cães de trenó superarem as pessoas em alguns lugares. Isso é particularmente verdade em locais ao longo da trilha Iditarod. Em certas regiões remotas do estado, os cães de trenó são o melhor amigo do homem e a única forma de locomoção durante boa parte do ano. Os cães usados para trenó são geralmente uma mistura robusta de malamutes, huskies e outras raças de clima invernal com pelo duplo, permitindo que eles prosperem no inverno e na natureza do Alasca. 14. A outra maneira de se locomover na natureza remota do Alasca no inverno é de snowmobile, ou máquinas de neve. Muitos alascãs dependem de máquinas de neve para tantas tarefas críticas durante o inverno que chamá-las de snowmobile, associado a uma atividade de lazer divertida, parece errado. Se você é de fora da cidade, ainda pode chamar de snowmobile e as pessoas entenderão, mas saberão que você é um forasteiro. Número 13. Os residentes que não querem vagar pelo inverno alascano e não gostam de esportes de inverno, é melhor que gostem de ficar dentro de suas casas quase 24 horas por dia, 7 dias por semana durante os meses de inverno. Uma nova residente do Alasca que se mudou para o estado em outubro descreve como ela conheceu muitos de seus vizinhos muito gentis em maio. Em suas palavras, você pode realmente nunca ver 80% dos seus vizinhos fora de suas casas até depois que a neve derrete. Fato 12. No verão, quando os ursos não hibernam, é recomendado fazer caminhadas portando spray de urso. A maioria dos moradores locais leva uma lata quando vão para a natureza, porque a última coisa que você quer fazer é subestimar a presença de ursos em um estado que tem 140 mil deles. Os sprays não visam causar danos permanentes aos ursos.
Eles geralmente contêm extrato de pimenta vermelha, conhecido como capsaicina, que temporariamente paralisa e incapacita um urso, mas o deixa inofensivo. Fato número 11. Parte da vida selvagem que é prejudicada na estrada acaba se tornando propriedade do Estado. Anualmente, cerca de 800 a 1.000 alces morrem nas rodovias de alta velocidade que cortam seu habitat principal no Alasca. Nos anos 70, o Estado teve uma ideia. Não fazia sentido desperdiçar dezenas de milhares de libras de carne comestível, enquanto muitos alascanos passavam necessidade. Agora, o Estado espera que cidadãos que colidem com animais de grande porte ou policiais que os encontram mortos na estrada os reportem ao Estado. Depois disso, o animal será abatido e provavelmente doado para organizações de caridade. Fato número 10. O Alasca tem seu próprio Big Mac, chamado Denali Mac, disponível apenas nas lojas do McDonald's no estado. O Denali Mac é bastante semelhante ao Big Mac tradicional, com a exceção de que usa 2 hambúrgueres de 1/4 de libra, em vez dos pequenos hambúrgueres regulares, e mais molho do que o hambúrguer médio do McDonald's. O Denali Mac possui impressionantes 880 calorias, ideal para acumular gordura e mantê-lo aquecido durante o inverno alascano. Fato número 9. Apesar do Alasca ser um estado solidamente vermelho em termos de votação, foi um dos primeiros a legalizar a maconha em 24 de fevereiro de 2015, logo após Colorado e Washington. Segundo a estatista, o Alasca é o 4º estado dos Estados Unidos da América no consumo de maconha, com 32,45% dos residentes tendo usado a droga em 2022. As altas taxas de uso de maconha no Alasca são parcialmente resultado das inclinações mais libertárias do estado. Fato número 8. A terra do Alasca pode ser pouco povoada, mas dependendo de onde você mora, sua casa pode não ser. Encontrar moradia é um problema real no Alasca. Os preços das moradias são altos devido à escassez de terras disponíveis, pois a maioria pertence ao governo federal e há dificuldades para construir. Isso significa que as pessoas tendem a se amontoar em moradias inadequadas para suas famílias. A Corporação de Financiamento de Habitação do Alasca descobriu que mais da metade das famílias do Alasca nas partes rurais do estado estão superlotadas. Fato 7. O Alasca enfrenta uma fuga de cérebros. Em 2025, o Departamento de Trabalho e Desenvolvimento da Força de Trabalho do Alasca relatou que mais pessoas se mudaram do Alasca do que para ele pelo 12º ano consecutivo. O que torna a questão da imigração pior é que a maioria das pessoas que se mudam tendem a ser adultos em idade de trabalhar. Enquanto isso, muitos dos que estão chegando são aposentados ou estão vindo apenas temporariamente. Fato número 6. Fora do petróleo, gás e construção, a maioria das carreiras no Alasca não oferece muito em termos de avanço ou progresso. Isso não significa que você não possa encontrar bons empregos em outros setores, mas aqueles que querem avançar na carreira ou se especializar podem achar difícil fazer isso em uns 740 mil pessoas. Fato número 5. A economia do Alasca é muito dependente de recursos, desde petróleo e gás até pesca e madeira. Isso proporciona muitos empregos relativamente bem remunerados para os moradores locais e trabalhadores que chegam, mas também significa que a economia do estado pode oscilar bastante dependendo de como está o mercado para esses produtos. Quarto, alguns alascanos tentam poupar dinheiro morando em uma cabana seca. Esta cabana funciona mais ou menos como uma casa normal, com a exceção de que não tem água corrente ou encanamento. Isso indica a ausência de poço, descarte de resíduos, torneiras internas e sistema séptico. Muitos lugares no Alasca têm um permafrost tão espesso que cavar para instalar poços ou sistemas sépticos é quase impossível, levando à existência de tantas cabanas secas dentro do estado. Os canos podem congelar e estourar facilmente nos invernos rigorosos. A vantagem é que as cabanas secas são, em média, mais baratas para alugar e comprar do que as casas comuns. Porém, há desvantagens. Os residentes têm que carregar jarras de água, coletar água da chuva ou montar um sistema completo de entrega e filtragem de água, ou todas as 3 coisas. Número 3. A caça não é apenas um esporte no Alasca. Pessoas em áreas remotas caçam legitimamente animais de grande porte,
para ter alimento durante o inverno, estocando a carne nos freezers. De acordo com os dados da Alaska Fish and Game, 25% dos Alaskans em geral caçam, mas em áreas rurais, 79 a 92% das famílias caçam para subsistência. Fato número 2, uma vez que você vive no Alasca. Todo o resto parecerá lotado e sujo. É uma observação comum entre aqueles que viveram no estado por alguns anos, ou até mesmo por toda a vida, que visitar a família nos 48 estados contíguos dos Estados Unidos da América é frequentemente um tipo de choque cultural. Cidades como Chicago, Los Angeles, ou até mesmo cidades menores dos 48 estados inferiores podem parecer extremamente lotadas, sujas e distantes da natureza. E finalmente, fato número 1, o Alasca tem um terrível problema com mosquitos. Você pode não esperar encontrar nuvens e enxames de mosquitos tão ao norte, mas aqueles que tentam fazer qualquer coisa ao ar livre durante o verão conhecem muito bem esse pesadelo em todo o estado. O Alasca tem mais de 14% de água e seus numerosos pântanos são locais ideais para a reprodução de mosquitos hematófagos. 35 espécies são encontradas no Alasca, mas o mais comum é, talvez sem surpresa, o mosquito do Alasca, conhecido por sua agressividade. Os locais se preparam com repelente, proteção de roupas e colocando telas em todos os lugares que podem, mas de alguma forma não é suficiente. Picadas de mosquitos são apenas parte da vida no Alasca. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo e se quiser ver mais vídeos como este, por favor considere se inscrever e ativar as notificações. Faz toda a diferença. Muito obrigado, nos vemos na próxima no Matpack.